Olá, sou a professora Cristina Maria Barreiros, de Geografia do Ensino Fundamental, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre hidrografia brasileira. Você já parou para pensar de onde vem, para onde vai um rio, por onde ele passa? Passa perto da sua casa? Passa perto da onde você vai e vem todos os dias? Nessa imagem superior, por exemplo, a gente tem um recorte da imagem satélite do município de Curitiba, que é uma grande cidade do estado do Paraná, e a gente tem aqui algumas largas avenidas, e uma delas, no entanto, é a nossa Avenida Mariano Torres, que nada mais é do que um rio canalizado, né? Então, muitas pessoas que vão e vêm por essa rua todos os dias mal sabem que por aqui passa um rio, né? E assim, nas grandes cidades, nas grandes capitais brasileiras, os rios muitas vezes eles ficam desaparecidos, né? Canalizados. Isso não quer dizer que eles não existem. Na imagem de baixo, eles são mais aparentes, mas também essa imagem causa uma certa reflexão, que não é porque está no mundo rural, longe dos grandes centros urbanos, que esse rio também não sofre grandes impactos, né? O mundo rural, ele é grande impactante dos rios também, que são assuntos que a gente vai conversar no final dessa aula. A música de Luiz Salgado, citada à esquerda do slide, ela diz que o rio vem, o rio vai, cachoeira, pedreira, correnteza, ribanceira e o rio vai. E a chuva cai, aumentando o volume do rio. Então, o rio ele vai ser definido pelo caminho que ele vai percorrer. E quem vai definir, além do relevo, é a chuva, é a água que vai renovar as águas daquele rio. Aqui a gente tem uma ilustração de uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é delimitada pelos divisores de água dessa bacia, que são os pontos mais altos que vão formar as vertentes por onde os rios vão correr, formando um rio principal, seus afluentes e subafluentes. No caso dessa bacia, né, que termina aqui, provavelmente num outro rio ou num lago, né, quem é que está definindo o caminho que ela vai fazer? É o relevo. É o relevo que define o caminho de um rio. As características desse rio, elas estão sempre diretamente ligadas ao relevo daquele lugar. Se é um relevo planáltico, se é um relevo de planície, se é um lugar montanhoso. O tipo de sedimentos que esse lugar carrega também diz muita coisa sobre o rio, né? Que afinal de contas, o rio ele é um grande transportador de sedimentos, né? Então, as características do rio têm a ver com o relevo, com o regime de água da qual vai gerar as suas nascentes e dos sedimentos que eles transportam. Para entender melhor o divisor de águas, nesse esquema a gente tem os 3 divisores aqui, mostrando a formação de 2 bacias hidrográficas, uma bacia A e uma bacia B, ambas com características muito parecidas, né? Então, o divisor de águas nada mais é do que o lugar onde você vai definir para qual lado essa água sobressalente, né, que vai aflorar dos lençóis freáticos vai correr. A partir dos divisores de águas, que a gente vai ter a formação e vai depender, como eu disse anteriormente, da geomorfologia que vai caracterizar se aquela bacia será uma bacia de planalto ou uma bacia de planície. Isso vai depender da onde ela foi formada. Tendo como exemplo a América do Sul, a gente vai ter 2 importantes divisores de águas, um deles a Cordilheira dos Andes, que fica no extremo oeste da América do Sul, e divide as principais bacias do leste da América com a bacia do Pacífico. Essa bacia do Pacífico com rios de menores extensões. Aqui no sul e sudeste do Brasil, a gente tem a Serra do Mar, né, que também representa um grande e importante divisor de águas para a região sul e sudeste do Brasil. Se eu partir de um Brasil físico, um mapa Brasil físico,
eu poderei, com uma caneta, delimitar os divisores de água dessa região. Então, imagine que a gente está com o mapa físico, a gente não tem um mapa hidrográfico, a gente quer ter uma noção de quais são as bacias hidrográficas. Então, se eu passar a caneta em cima desses principais formas de relevo que eu enxergo aqui no mapa físico, que é realmente a função dele, eu nada mais vou fazer do que estar delimitando importantes bacias hidrográficas. Então, aqui, ó, tô passando em cima de umas serras, ó, aqui eu tenho também uma área de serra, aqui eu também tenho uma área de altas altitudes. Então, tudo isso ajuda a delimitar essas importantes bacias hidrográficas. Se eu tiver agora um mapa aqui do lado, vocês vão ver que eu tracei alguns dos pontos, né? Apesar desse mapa ser um mapa de escala muito pequena, a gente não consegue ter uma riqueza de detalhes, mas a gente consegue delimitar, por exemplo, aqui a bacia do Rio São Francisco, a bacia amazônica, né? A bacia do Paraguai e do Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraná, né? Se mesclando aqui com a bacia do Uruguai. Então, é possível a gente fazer esse desenho a partir de um mapa físico. Outros conceitos importantes para entender sobre hidrografia é o da nascente, que é da onde o rio começa, né? Aqui é a nascente do Rio do Peixe, nada mais é do que afloramento de um lençol freático. Então, aquela água chega no estado de saturação e ela forma um olho d'água e vai formar um curso. O fim do rio é a foz. No caso aqui do exemplo, a gente tem a foz do Rio Iguaçu na tríplice fronteira. Então, o Rio Iguaçu está desaguando as suas águas no Rio Paraná, que corre para o sul, né? A flechinha está indicando aqui o sul. Esse é o Rio Paraná e esse aqui é o Rio Iguaçu. E aí a gente tem também a função dos rios, que é, por exemplo, ser fronteira, né? Marcando aqui a divisa, o Iguaçu, divisa da Argentina com o Brasil, e o Paraná, divisa do Brasil com o Paraguai, Argentina com o Paraguai também. Outros tipos de foz são aquelas que chegam ao mar, né? A foz em delta e a foz em estuário. O estuário se lança de uma vez só ao mar, porque não encontra nenhum obstáculo ao chegar no nível zero, e a foz em delta, ele começa a encontrar, quando o rio está chegando no mar, começa a encontrar vários obstáculos, né, depósito de sedimentos ao longo desse rio, e aí ele não consegue se lançar de uma vez só no mar, e ele vai se abrindo em leques, formando várias ilhas, né, e formando uma saída em triângulo, por isso o nome delta. Continuando, Rio de Planalto são rios formados em relevos de planalto, por isso eles são rios encachoeirados, bastantes acidentes geográficos. Rios de planície são rios meandrantes, que caminham e passeiam pelo terreno com maior liberdade. Os rios intermitentes, que são rios que desaparecem na época da estiagem por conta do regime pluvial, a falta de chuva em alguns momentos do ano. Os rios perenes, que aqui o caso, o exemplo é o Rio Negro e Solimões. Essa imagem também mostra a questão da confluência. Confluência nada mais é do que o encontro de dois rios. E os afluentes, que nada mais são do que rios que desagam em outros rios, como a gente deu no exemplo anterior do Rio Iguaçu desaguando no Rio Paraná. Agora é hora de pensar. Qual é a melhor utilização de cada rio e bacia hidrográfica? Coloquei aqui umas imagens para você pensar as possibilidades de uso de cada rio, de cada bacia hidrográfica. Então, aqui eu peço a vocês que, com base nas imagens anteriores, vocês completem essa tabela
colocando as 12 bacias hidrográficas que compõem o território brasileiro, dando a elas a sua característica geomorfológica, ou seja, se é uma bacia de planície ou de planalto, e quais as possíveis utilizações. Aqui eu dei o exemplo da Amazônica, dizendo que elas são possíveis para consumo, pesca, balneário, navegação. Não que não se possa usar para outras coisas, pode também, mas cada bacia hidrográfica ela tem uma vantagem a mais em relação a uma utilização. Então, a Amazônica, a Bacia do Paraná, a Bacia do São Francisco, cada uma delas tem uma característica que diz muito sobre a utilização dessa bacia hidrográfica. No Brasil, artistas de diferentes lugares e de diferentes épocas lançaram poesias, músicas se manifestando contra os impactos ambientais causados pela interferência humana em grandes rios. No caso, a gente tem aqui Sobradinho, que é a música em referência à barragem de Sobradinho, construída no curso do Rio São Francisco, na Bahia. E a gente tem também o Adeus Sete Quedas, em homenagem às 7 quedas, né, que foram por água abaixo, em função da grande construção da usina de Itaipu, no Paraná. Com base no que apresentei até agora, eu peço que construam um texto com argumentos sobre as utilizações das bacias, as possíveis utilizações e as consequências dessas utilizações em cada uma das bacias hidrográficas brasileiras. Bom texto, boa produção, boa sorte e até a próxima.